No silêncio da madrugada, uma guerra invisível começa. E não é com o estrondo de canhões, mas com o simples clique de um mouse. Uma guerra capaz de paralisar nações inteiras e, literalmente, redesenhar o mapa do poder global. O que vamos detalhar aqui é um conflito hipotético, mas assustadoramente plausível, baseado na análise do The Military Show, um confronto direto entre os Estados Unidos e a China. Pois é, o primeiro golpe, a primeira ação ofensiva, acontece no domínio cibernético. Uma ofensiva silenciosa, mas acreditem, devastadora. Ela é projetada para desmontar a infraestrutura crítica de um país antes mesmo que ele consiga reagir. A ideia é cegar o inimigo, cortar as comunicações e semear o caos. Tudo isso para preparar o terreno para o que vem a seguir. Para a gente entender a escalada catastrófica desse conflito, vamos passar por 4 fases cruciais. Primeiro, a blitz cibernética que dá início a tudo. Depois, a chuva de mísseis que incendeia o Pacífico. Em seguida, a contraofensiva global que define o destino da guerra. E, por fim, o custo amargo dessa vitória. E chegamos à hora zero. O comando é dado. Uma onda gigantesca de ataques cibernéticos coordenados é lançada contra os Estados Unidos. O objetivo aqui não é só causar uma disrupção, não. É a paralisia estratégica total. É uma tentativa de quebrar a espinha dorsal de uma superpotência antes que o primeiro tiro seja disparado no mundo real. Pensem no cenário: cidades inteiras mergulhadas na escuridão, sistemas de água de repente contaminados, portos paralisados, a logística militar, um completo colapso. O ataque mira o coração da nação, incapacitando a infraestrutura que permitiria aos Estados Unidos enviar ajuda para Taiwan. Isso cria a janela de oportunidade perfeita para a próxima fase do ataque. Enquanto a América corre para tentar conter esse caos digital, o silêncio no campo de batalha físico está prestes a ser quebrado, e de uma forma ensurdecedora. O mundo, nesse momento, prende a respiração porque a guerra está prestes a entrar numa fase nova e muito, muito mais letal. Com a atenção dos Estados Unidos completamente desviada para o caos interno, a China ativa sua temível força de foguetes do Exército de Libertação Popular. Milhares de mísseis são lançados numa barragem coordenada, transformando o céu do Pacífico num verdadeiro inferno de fogo e aço. A gente está falando de um arsenal de 4.000 mísseis. É uma força capaz de saturar até as defesas mais sofisticadas do mundo e de atingir alvos a milhares de quilômetros. É um poder de fogo colossal, tanto convencional quanto hipersônico, prestes a ser despejado. A estratégia chinesa aqui é um ataque em 3 ondas, pensado para criar uma zona de exclusão no Pacífico. Primeiro, as bases americanas mais próximas, lá no Japão e na Coreia do Sul. Depois, alvos distantes, mas muito estratégicos, como Guam e o Havaí. E por último, o golpe no coração, a própria frota do Pacífico, o centro do poder naval americano na região. E olha, mesmo com os sistemas de defesa antimísseis americanos interceptando muitos projéteis, o volume do ataque é simplesmente avassalador. É míssil demais. Bases como a de Okinawa são basicamente reduzidas a escombros, e milhares de vidas se perdem logo nas primeiras horas. É um golpe devastador para a presença militar americana na Ásia. O ataque inicial, do ponto de vista tático, é um sucesso para a China. A frota do Pacífico fica em frangalhos. Mas, nas profundezas do oceano, uma força silenciosa e mortal sobrevive intacta. A frota de submarinos nucleares americanos, uma ameaça que a China não pode ignorar e que vai ser crucial na contraofensiva. Enquanto os Estados Unidos ainda estão se recuperando desse ataque surpresa, a China lança sua tão esperada invasão a Taiwan. Só que a ilha se recusa a cair. Uma resistência feroz e totalmente inesperada transforma o que deveria ser uma vitória rápida num atoleiro sangrento. Taiwan se transforma numa verdadeira fortaleza. Praias minadas, armadilhas antitanque, táticas de guerrilha urbana, cada centímetro da ilha é disputado. O exército taiwanês sabe que não pode vencer sozinho, mas eles lutam com a ferocidade de quem defende a própria casa, ganhando um tempo que vai ser absolutamente precioso para a chegada de ajuda. E então, um erro de cálculo estratégico da China muda completamente o rumo da guerra. Ao atacar o Havaí, que é um estado americano, a China aciona o artigo 5 da OTAN, a cláusula de defesa mútua. E o que isso quer dizer? Um ataque a um é um ataque a todos. O conflito, que até então era regional, de repente se torna uma guerra mundial. A resposta do Ocidente é massiva. Uma coalizão naval simplesmente formidável, liderada pelos Estados Unidos, se forma para repelir a invasão. Porta-aviões contra torpedeiros, fragatas, uma armada como o mundo não via desde a Segunda Guerra Mundial, se dirige para o Estreito de Taiwan.
E embora a China tenha em números mais navios, a coalizão aliada possui uma vantagem tecnológica e de poder de fogo que é esmagadora. Estamos falando de porta-aviões mais avançados, caças de quinta geração, sistemas de armas muito superiores. Nessa guerra, a qualidade da projeção de força supera e muito a quantidade de cascos na água. Semanas depois do início do conflito, a Força Aliada finalmente chega ao teatro de operações. E é aqui que os Estados Unidos revelam uma carta na manga. Uma tática inovadora e imortal que vai virar o jogo a seu favor. Essa tática é chamada de Rapid Dragon. É uma solução engenhosa que transforma humildes aviões de carga em verdadeiros arsenais voadores. Uma demonstração da incrível capacidade americana de inovar e se adaptar no campo de batalha moderno. Imaginem a cena: aviões de carga, que a China nem considerava uma ameaça prioritária, de repente, liberando uma chuva de mísseis de cruzeiro sobre a frota chinesa. Uma surpresa tática que, combinada com o poder aéreo dos porta-aviões, permite que os aliados retomem o controle dos céus e dos mares ao redor de Taiwan. Isolada diplomaticamente, sufocada por sanções econômicas e, no fim, superada militarmente, a China é forçada a recuar. A invasão de Taiwan fracassa. A aliança liderada pelos Estados Unidos prevalece, mas, como vamos ver, o custo disso tudo é terrível. A vitória tem um preço muito amargo. A Marinha dos Estados Unidos sofre perdas que vão levar décadas para serem repostas, incluindo 2 de seus super porta-aviões. A economia global fica em frangalhos. A vitória é inegável, sim, mas as cicatrizes dessa guerra serão sentidas por gerações. Esse cenário de jogo de guerra nos mostra o poder das alianças, mas também o custo catastrófico de um conflito entre as grandes potências. E nos força a questionar: será que estamos perigosamente perto de uma nova era de guerras globais? Uma era em que o conflito não começa com uma declaração formal, mas com um único clique?